Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, um ótimo dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Agora 6h33. Você nos acompanha aqui pela 103,7, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Inscrições para o ProUnem abrem nesta terça-feira. Aberto prazo para transferência temporária de local de votação. Banco Central faz ajustes para aperfeiçoar a segurança do Pix. Helicóptero que caiu no Araguaia é o único do Corpo de Bombeiros de Goiás. Divulgado o resultado preliminar do ProBem. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Começa hoje as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni do segundo semestre 2024. Os interessados em participar do processo terão até a sexta-feira, dia 26, para acessar o portal único de acesso ao ensino superior e concorrer a uma das 243.850 bolsas oferecidas nessa edição. As inscrições são gratuitas e a previsão é que os resultados da primeira e segunda chamadas sejam anunciados nos dias 31 de julho e 20 de agosto. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro. O resultado da lista de espera vai sair no dia 13 de setembro. Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio nas edições de 2022 ou 2023, obtendo uma nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas e a nota acima de 0 na redação. É também necessário que o candidato se enquadre nos critérios socioeconômicos, incluindo a renda familiar per capita, que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais, além de estar cadastrado no login único do governo federal, que pode ser feito no portal gov.br. O Banco Central definiu ontem que o lançamento do Pix automático para a população vai acontecer em 16 de junho do ano que vem. A nova data foi divulgada em uma resolução de número 402, publicada no site da instituição. A autoridade monetária prevê que o Pix automático vai facilitar cobranças recorrentes, a modalidade de cobrança em que o usuário paga periodicamente para ter acesso a um produto ou serviço e vai conseguir aumentar a eficiência da cobrança periódica. O Pix automático poderá ser usado como forma de recebimento por empresas de diversos tamanhos e setores de atuação, entre elas faturas de concessionárias de serviço público de luz, água, telefone, mensalidades de escolas e faculdades, academias, condomínios, clubes sociais, planos de saúde, serviços de streamings, portais de notícias, clubes por assinatura, empresas do setor financeiro. E o governo prepara um pente fino no INSS e quer economizar cerca de 9 bilhões de reais. Yuri Hudson é quem traz essa notícia. O governo federal espera ter uma economia de 9 bilhões de reais já neste ano, com um pente fino que pretende fazer na Previdência Nacional. Nesta segunda-feira, o Ministério da Fazenda divulgou dados orçamentários e previsões ainda para este ano. A revisão de gastos com a Previdência e com os chamados benefícios de prestação continuada devem gerar uma economia de 9 bilhões de reais. De acordo com o secretário de Orçamento Federal, Clailton Montes, o governo já tem feito de forma paulatina algumas revisões de gastos, mas esse pente fino deve gerar uma economia ainda maior. Essa economia de 9 bilhões, já em 2024, quer dizer, as medidas de revisão de despesas já estão produzindo efeitos em 2024 e elas ajudaram a assegurar o valor do aumento dessa despesa, que é uma despesa, um valor muito alto. Repito, no valor de 927 bilhões.
O Ministério do Desenvolvimento Social e a Previdência Social ainda não divulgaram como vai funcionar esse pente fino. A expectativa do governo é que ele inicie já a partir de agosto. Mesmo sem ter os detalhes administrativos da medida, o Ministério de Fernando Haddad já estima a economia para esse ano. Entre as medidas vigentes para essa revisão estão na mesa teste médico para incapacidade temporária, reavaliação de benefícios por incapacidade, prevenção e contenção de fraudes, cobranças administrativas de benefícios pagos indevidamente e prevenção de ataques cibernéticos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. O estudante de medicina veterinária Leonardo Silva Cavalcante, de 22 anos, morreu em um acidente na GO 206, zona rural de Caçu, aqui no sudoeste goiano. Segundo o comando de policiamento rodoviário que atendeu a ocorrência, o carro do jovem saiu da pista e capotou. O acidente aconteceu nesse fim de semana, no quilômetro 225 da rodovia. Leonardo, que era consultor de vendas, dirigia em sentido ao município de Tarumã. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado para resgatá-lo, mas o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil foi informada sobre o acidente e encaminhou uma equipe da Polícia Técnico-Científica para periciar o trecho do acidente. A universidade onde Leonardo cursava medicina veterinária publicou uma nota de pesar após a morte do estudante. Os recursos do crédito para moradores dos assentados Acaba Vida em Niquelândia, em Santa Marta e Novo Mundo já estão nos contratos assinados nas modalidades Apoio Inicial e Fomento Mulher. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, esse dinheiro referente aos contratos foi depositado em contas bancárias e está disponível para saque. O valor total depositado pelo INCRA para as famílias da reforma agrária é de R$ 768 mil. Esses contratos, no valor individual de R$ 8 mil para ambas as modalidades de crédito, foram assinados entre os meses de abril e maio desse ano. De acordo com a autarquia, as famílias contempladas vão investir em recursos na melhoria de casas, ampliação de rebanho bovino, aquisição de aves e porcos, além de instalação de granjas, compra de arame e outros implementos para fortalecer a produção. 6h40. O estado de Goiás lidera o ranking de estados em que os condutores de veículos precisam de óculos. Eduardo Bernardo é quem traz esse dado nessa reportagem. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, mostram que o número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, em decorrência de problemas de visão, quase dobrou de 2014 a 2024. Goiás lidera o ranking do crescimento do número de condutores que precisam de óculos para dirigir. Ao longo do período dessa década, cresceu 129% o número de condutores goianos que passaram a ter a observação A, que necessita de lentes corretivas, na habilitação. Esse número era de 364 mil condutores em 2014 e agora é de 894 mil. O ranking é seguido de Tocantins, Roraima, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Rondônia, Alagoas, Maranhão e Piauí. Na avaliação da Senatran, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares para os motoristas. O envelhecimento da população, a exposição prolongada às telas de celulares e computadores e o aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e estresse, além de maus hábitos de vida que também contribuem para o surgimento de problemas de saúde relacionados à visão. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42. O Fluminense anunciou a contratação de Kevin Serna nesta segunda-feira. O colombiano, naturalizado peruano de 26 anos, chega para reforçar o ataque do tricolor. O clube vai pagar US$ 1.800.000, cerca de R$ 9.700.000, por 70% dos direitos econômicos do jogador, que terá o vínculo até o fim de 2027.
Ao Globo Esporte, jornalistas peruanos descreveram Serna como um ponta rápido e versátil. Ao longo da carreira, ele acumulou passagens por clubes como o Sportivo Luquenho, time paraguaio que revelou Romerito, Cerzedo, Perafita, Los Chancas e Alianza Lima do Peru. Serna se destacou em jogos contra o Fluminense, quando atuava pelo Alianza Lima. Nos jogos de fase de grupo da Libertadores 2024, ele fez 2 gols contra o tricolor e chamou a atenção por um lance em que levou a melhor sobre André. E 3 brasileiros entraram na lista de 100 maiores atletas do século XXI. Na relação elaborada pelo site da ESPN Internacional, figuram Marta, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. A craque do futebol feminino foi a melhor colocada, na 32ª posição. O nadador Michael Phelps foi o eleito maior atleta do século, com a tenista Serena Williams e Lionel Messi completando o pódio. Essa lista leva em consideração apenas feitos atingidos a partir do ano 2000, refletindo a excelência individual e o impacto global de suas carreiras. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h43. O volume exportado de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada chegou a 162.500 toneladas até a 3ª semana de julho, conforme apontou a Secretaria de Comércio Exterior ontem. O volume embarcado já é superior ao exportado no mês de julho do ano anterior, em que alcançou 160.700 toneladas em 21 dias úteis. A média diária exportada na 3ª semana de julho 24 ficou em 10.800 toneladas e registrou um incremento de 41%, frente ao volume total exportado em julho de 2023, que ficou em 7.600 toneladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Eleitores interessados em alterar temporariamente a sessão ou local de votação podem, a partir dessa semana, fazer a solicitação junto à Justiça Eleitoral. A medida vale apenas para mudanças para sessões localizadas no mesmo município em que o eleitor esteja inscrito. O prazo para a solicitação da transferência temporária encerrará no dia 22 de agosto. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a transferência temporária só pode ser requisitada por eleitores em situação regular no cadastro eleitoral. Ela é adotada com o intuito de permitir que pessoas em razão do trabalho, dificuldades de locomoção ou por estarem privadas provisoriamente de liberdade possam votar em sessões eleitorais diferentes das que estão registradas. Entre os eleitores que podem pedir a transferência estão presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidade tradicional ou residentes em assentamento rural, juízes, inclusive auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais. O Banco Central divulgou ontem em Brasília ajustes para aperfeiçoar os mecanismos de segurança do Pix. As mudanças visando combater fraudes e golpes vão entrar em vigor no dia 1º de novembro. A resolução foi publicada no site da instituição. Pela nova regra geral de segurança, em casos em que o dispositivo de acesso eletrônico ao Pix, como um smartphone ou computador, não estiver cadastrado no banco, as transações não poderão ser maiores do que R$200. Quando houver a mudança para um celular desconhecido, o limite diário de transações instantâneas via Pix não poderá ultrapassar R$1.000. Para transações fora desses limites, o novo dispositivo de acesso ao Pix, celular ou computador, deverá ser previamente cadastrado pelo cliente bancário para realizar as transferências de dinheiro via Pix, como em casos em que o usuário mudar de aparelho. As exportações de tabaco cresceram 7,65% no primeiro semestre. Eduardo Kovalex é quem traz essa reportagem. O valor das exportações de tabaco apresentou aumento de 7,65% no primeiro semestre. A expectativa é que neste ano as exportações superem os resultados em dólares do que foi registrado em 2023. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, apresentados nesta quarta-feira. Após a enchente de maio no Rio Grande do Sul, os sinais de recuperação começam a aparecer e o tabaco ganha destaque. O presidente do Sinditabaco, Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Hiroshink, avalia que o valor das exportações será superior ao volume.
a gente deverá exportar menos em volume este ano, mas mais em dólares. Como a safra foi menor este ano do que a do ano passado, naturalmente tem menos volume a ser exportado. Exportamos 90% daquilo que produzimos. Mas em dólares, dado um preço médio de exportação maior, a gente vai estar exportando mais. O Sinditabaco também apresentou levantamentos sobre o impacto das enchentes entre os produtores. Dados apontam que 75 cidades foram atingidas e 1.929 produtores foram afetados de alguma forma, com um prejuízo estimado de 95 milhões de reais. A logística de exportação a partir das indústrias não foi afetada, como aponta o presidente. Até agora, mesmo dadas essas dificuldades aí das enchentes, do clima, em geral as empresas conseguiram mandar os seus tabacos para Rio Grande, que é o porto onde nós mais exportamos, conseguiram exportar, ou seja, embarcar os produtos. Esperamos que para frente, mesmo com algumas dificuldades aí no mundo de logística, que já eram bem maiores há 2, 3 anos atrás, mas que a gente possa então continuar embarcando e chegar ao número que a gente espera. Em 2023, o tabaco representou 11% do total das exportações gaúchas e este ano a representatividade deve ser maior. A entidade avalia que o produto teve um papel decisivo para amenizar perdas de pequenos produtores em função da safra menor, com compras praticamente finalizadas em abril e o alto preço pago ao produtor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. O governo de Goiás disponibilizou ontem o resultado preliminar do processo seletivo 2024/2 do Programa Universitário do Bem. A consulta está disponível no site da Organização das Voluntárias de Goiás, no portal do ProBem, na central do candidato. O prazo para interposição de recursos segue até a próxima sexta-feira, dia 26. O resultado final, com a lista de contemplados, será publicado no dia 2 de agosto. São oferecidas 4.000 bolsas, 1.000 integrais e 3.000 parciais para estudantes em situação de vulnerabilidade social de todo o estado, com registro ativo e atualizado no CAD único para programas sociais do governo federal. E já se encontra aberto aos servidores públicos efetivos de Goiás o prazo de migração do regime próprio de previdência social para o regime de previdência complementar, com direito ao chamado benefício especial. O advogado Eurípides Souza, especialista em direito de servidores públicos, orienta que a mudança pode ser feita até o fim de maio do ano que vem, conforme prevê a lei complementar. Ele explica que servidores que ingressaram no serviço público estadual em cargo efetivo a partir de julho de 2017, obrigatoriamente já foram incluídos no novo programa. Porém, aqueles que ingressaram anteriormente a essa data e tenham interesse, devem solicitar a migração. No programa, a aposentadoria de servidores fica limitada ao teto do INSS, que hoje é de aproximadamente R$ 7.800. Assim, o benefício especial funciona como um estímulo, cuja finalidade é garantir que os servidores não sofram perdas em relação aos direitos previdenciários acumulados até a data da mudança de regime. Para saber se o benefício especial compensa, é necessário fazer o cálculo. O advogado acrescentou que a lei complementar também trouxe regras para calcular. São 3 etapas que levam em consideração uma série de fatores, em especial a média das remunerações e o tempo de contribuição na data da migração. 7h05. Confira os pontos de interdição de trânsito de Goiânia a partir desta segunda-feira, nessa reportagem com Maísa Martins. Algumas avenidas de Goiânia vão ficar parcialmente ou totalmente bloqueadas por 3 dias a partir desta segunda-feira. As interdições acontecem para que seja feito o recapeamento do asfalto. O trecho que vai ficar bloqueado totalmente será na Avenida Laurício Pedro Rasmussen, no bairro Feliz, no primeiro quarteirão abaixo da Avenida Leste-Oeste. O bloqueio parcial vai ser na Avenida Goiás Norte, no Recanto do Bosque e no trecho entre a Rua 17 de Março e a Avenida Genésio de Lima Brito. O secretário de Infraestrutura, Alexandre Garcês de Araújo, explicou que o objetivo é renovar o pavimento de avenidas que possuem um fluxo muito grande. O objetivo é renovar o pavimento. Grande parte dessas avenidas, principalmente as mais demandadas, é feita a troca do asfalto, do revestimento,
e algumas delas também a troca da base, que é a camada ali de cascalho, né, que vem abaixo do revestimento. Então, esse serviço, ele dá uma sobrevida aí em torno de 10 anos para essas vias que passam por esse trabalho. Os bloqueios acontecem de forma dinâmica, mas a orientação do secretário Alexandre Garcês é que durante esta semana os motoristas fiquem atentos para buscar por rotas alternativas. E ele está cadastrado lá no Waze, então a gente pede para o motorista tentar sair um pouquinho mais cedo do que o de costume e dar uma olhada no Waze para ele fazer seu planejamento da sua rota. Dessa maneira ele vai ter um impacto muito pequeno aí no trajeto que ele está acostumado a fazer, né? Aqueles que chegarem lá sem planejamento, né, não conseguiu olhar isso antes do trajeto, ele também vai conseguir passar pelo local, mas pode gerar algum atraso sim. Então a gente pede que o condutor sempre faça esse planejamento antes de sair de casa e use o aplicativo, que a gente está sempre mandando para a gestão do aplicativo esses trechos que estão com obras e com bloqueios parciais. Alexandre Garcês afirmou que até o fim desta semana os serviços nesses locais já devem ter sido concluídos. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem a tabela detalhada dos jogos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D 2024. A entidade publicou as informações referentes aos confrontos, datas, horários e locais de partidas de ida e volta no mata-mata. Os confrontos estão agendados para iniciar no dia 27 e 28 de julho, com os jogos de ida e volta nos dias 3 e 4 de agosto. E o Santos dominou e goleou Curitiba por 4-0 na noite de ontem na Vila Belmiro, jogo válido pela abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com gols de Juliano e Guilherme logo no início da primeira etapa e de Furque e Pedrinho na segunda etapa, o Peixe conseguiu mais um resultado positivo em casa e abriu a vantagem na primeira colocação. O Coxa aumentou para 6 jogos, a sequência sem vencer no torneio. O Santos abriu a rodada aumentando a vantagem na liderança. Agora com 32 pontos, o vice-líder é o Vila Nova com 28 pontos. Curitiba está na 13ª colocação com 20 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08. A segunda-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando avanços acima de 2% na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 60,43 e R$ 70,84. O vencimento setembro 24 foi cotado a R$ 60,43, com elevação de 2,18%. Novembro 24 valeu R$ 64,50, com valorização de 2,61%. O janeiro 25 foi negociado a R$ 68,08, também com ganho. E o março 25 teve o valor de R$ 70,84, o que equivale a uma alta de 2,30%. A análise destacou que após registrar a mínima para o contrato na semana passada, o milho setembro 2024 operou acima de R$ 60 a saca no pregão dessa segunda-feira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O estado de Goiás, que há poucos anos possuía um vazio assistencial na área de oncologia pelo Sistema Único de Saúde, agora conta com um tratamento de referência em 2 unidades estaduais por meio da Secretaria de Saúde, além de unidades conveniadas. O serviço é ofertado em Uruaçu, Itumbiara, Jataí, Rio Verde e em breve vai chegar a Goiânia com o complexo oncológico de referência do estado. Outro avanço promovido pela rede pública estadual é a realização do transplante de medula óssea para pacientes com câncer no sistema linfático. O primeiro procedimento foi realizado no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, em Goiânia. A unidade tem capacidade para realizar 6 transplantes por mês, além do atendimento ambulatorial de 45 pacientes. O departamento conta com 32 leitos, 6 deles exclusivos para transplante de medula óssea. No caso do tratamento do câncer de mama, o projeto Goiás Todo Rosa vai oferecer em breve o rastreamento genético nas mulheres com probabilidade de ter o câncer de mama e de ovário primário herdado. O estado é o pioneiro a implantar esse serviço através da Lei Estadual de 2020. Já foram realizadas capacitações para 408 profissionais da saúde. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11. E o Brasil tem 77 mil casos de crime de perseguição contra as mulheres. Igor Pereira é quem traz essa reportagem.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que o crime de perseguição, também chamado de stalking, registrou mais de 77 mil casos cometidos contra mulheres em 2023. Isso representa um aumento de 34% em relação ao ano anterior. O crime é caracterizado por uma perseguição repetida em vários dias ou em diferentes momentos, presencial ou virtualmente. Quem explica os detalhes é a juíza auxiliar da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Pará, Regiane Oliveira. É preciso deixar claro que o que caracteriza esse crime é que essa conduta é reiterada. Essa conduta ameaçadora, levando a vítima a temer por sua segurança, é uma conduta que não é uma vez assim, esporadicamente, mas é uma conduta reiterada, uma conduta que se dá de forma habitual, que se faz por várias vezes. A pena para o crime de perseguição varia de 6 meses a 2 anos de prisão e pode chegar a 3 anos se o crime for praticado contra mulheres, idosos e crianças. Porém, a juíza pontua que a denúncia é fundamental para punir o agressor. A ação penal só será iniciada se houver representação da vítima. Então, a vítima precisa, a partir do momento que ela toma conhecimento de quem praticou aquela conduta, ela tem o prazo de até 6 meses para representar e aí o Ministério Público poder ingressar com a ação penal, processar aquela pessoa criminalmente. As vítimas devem procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência e também podem solicitar medida protetiva. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22 agora, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. E das 39.900.000 pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, quase um quarto, 9.300.000, não estão recebendo tratamento adequado. Como consequência, uma pessoa morre por minuto por causas relacionadas à AIDS. Os dados estão em um relatório divulgado ontem pelo Programa Conjunto das Nações Unidas, antes da abertura oficial da 55ª Conferência Internacional sobre AIDS em Munique, na Alemanha. Segundo o relatório, as lideranças mundiais se comprometeram a reduzir as novas infecções anuais para pelo menos 370.000 até 2025. Mas em 2023, houve 1.300.000 novas infecções, um número mais de 3 vezes superior ao estabelecido. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social lançou nesta segunda-feira um edital do concurso público para preenchimento de 150 vagas de nível superior e 750 para a formação de cadastro de reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial da União e está disponível no site da instituição. O salário inicial é de R$ 20.900, com benefícios. As inscrições poderão ser feitas a partir desta sexta-feira, às 10 da manhã até às 23h59 do dia 19 de agosto, no site da banca organizadora do concurso, que é a Fundação Sesgran Rio. A taxa de inscrição é de R$ 110. Estão isentos da taxa inscritos no CadÚnico de programas sociais do governo federal e doadores de medula óssea. O último concurso da instituição ocorreu há 12 anos. As vagas para o cargo de analista serão nas seguintes áreas: administração, análise de sistemas e cibersegurança, análise de sistemas, desenvolvimento, análise de sistemas, suporte, arquitetura, urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional. O candidato precisa ter a formação específica. 7h24. O Brasil tem um alerta para a transmissão do vírus Ouro-Post. Felipe de Carvalho é quem faz esse alerta. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, emitiu um alerta epidemiológico sobre a identificação de possíveis casos de transmissão do vírus Ouro-Post, o OROV, de mãe para filho na gestação, que estão sob investigação no Brasil. O alerta recomenda reforçar a vigilância ante a possível ocorrência de casos similares em outros países com circulação do OROV e outros arbovírus. O patógeno é transmitido ao ser humano por meio da picada de um inseto comumente conhecido como maruim, bem como por espécies do mosquito Culex. O vírus foi detectado pela primeira vez em Trinidad e Tobago em 1955
e desde então têm sido documentados surtos esporádicos em vários países das Américas, incluindo Brasil, Equador, Guiana Francesa, Panamá e Peru. Recentemente foi observado um aumento na detecção de casos na região. Entre janeiro e meados de julho de 2024, quase 7,7 mil casos confirmados de Oropouche foram notificados em 5 países das Américas, com o Brasil registrando o número mais alto, de 6.976 casos. O país foi seguido pela Bolívia, Peru, Cuba e Colômbia. A identificação de suspeitas de transmissão do vírus da gestante para o bebê ocorre no contexto desse aumento de casos notificados. Em caso recente, uma gestante residente no estado de Pernambuco, no Brasil, apresentou sintomas de Oropouche durante a 30ª semana da gestação. Após confirmação laboratorial da infecção por OROV, foi posteriormente reportada a morte do feto. Um segundo caso suspeito foi notificado no mesmo estado brasileiro, onde sintomas semelhantes foram observados em uma gestante e resultou em um aborto espontâneo. Segundo a OPAS, a possível transmissão vertical e as consequências para o feto ainda estão sendo investigadas. A nota informa ainda que essas informações são compartilhadas com os Estados-membros para que estejam alertas para a ocorrência de eventos semelhantes em seus territórios. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. O Corpo de Bombeiro de Goiás informou que a aeronave que caiu no Rio Araguaia neste sábado é o único helicóptero da corporação. Além dele, há 3 aviões de asas fixas que ajudam no socorro aéreo. O piloto fez um pouso forçado na região de Itacaiú, em Britânia, e turistas registraram um momento. Na aeronave haviam 6 ocupantes e, segundo a corporação, o piloto sofreu ferimentos leves. 2 precisaram de atendimento ortopédico, 2 foram avaliados no próprio hospital de Britânia e outros 2 não precisaram de atendimento. Uma testemunha não identificada diz que viu quando a aeronave passou voando sobre o rio antes de apresentar a pane. A corporação informou que o helicóptero estava dando apoio devido ao grande volume de turistas e ocorrências na região do Araguaia. O pouso forçado foi devido à aeronave perder a força no ar e, com isso, o piloto precisou fazer manobras de emergência para um pouso seguro. E filha de vereador de Santa Helena de Goiás morreu ao bater o carro contra uma árvore. Os detalhes desse caso você confere com Laila Alves. A filha de um vereador de Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano, morreu depois de bater o carro do pai contra uma árvore. Mariane Branquinho Vieira Mota, de 17 anos, era filha de Simão Vieira Mota e estava com uma amiga de 21 anos quando o acidente aconteceu neste fim de semana. De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a adolescente dirigiu o carro em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e bateu na árvore. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a filha do político morreu no local. Já a amiga dela foi levada para um hospital da cidade. O carro precisou ser guinchado. O velório de Mariane Branquinho aconteceu no domingo. Ela foi enterrada no cemitério Jardim da Saudade, também em Santa Helena de Goiás. Nas redes sociais, o político lamentou a morte repentina da filha e fez várias postagens se despedindo da jovem. A CBN entrou em contato com o vereador Simão Mota para pedir um posicionamento sobre o fato dela estar dirigindo o carro dele e aguarda um retorno. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28. E o Grêmio confirmou a contratação do centroavante Martin, ex-Barcelona. O Clube Gaúcho anunciou o acordo com o ex-jogador do Barcelona e aguarda a realização de exames médicos para assinar o contrato com o dinamarquês. O vínculo deve ser até o fim de 2025. Depois do Grêmio bater o Vitória, o técnico Renato Portaluppi confirmou que o Clube Gaúcho segue atrás de reforços e que poderia surpreender com o negócio em andamento. Nessa segunda-feira, o Clube Gaúcho confirmou o princípio de acordo com o centroavante. E conforme já noticiado pela imprensa, o Flamengo reviveu o projeto de ter um clube na Europa e discute agora uma parceria de negócio com o Leixões, da 2ª Divisão Portuguesa. Nessa segunda-feira, em entrevista ao canal Charla Podcast no YouTube, o presidente rubro-negro Rodolfo Landim confirmou a história ao responder o seguinte questionamento feito por um torcedor: como andam as negociações para adquirir um clube português?
Ele diz que sim, existe, estamos em negociações com o Leixões, estamos em processo avançado, estamos adiante e levaremos para a aprovação do Conselho Deliberativo. Foi o que respondeu ele durante a entrevista ao vivo. A internacionalização da marca é uma das premissas da gestão que comanda o clube desde 2019. A ideia do Flamengo agora é abrir de vez as portas no mercado europeu, gerar visibilidade, ter receita em euro e criar uma vitrine na Europa para alguns dos seus atletas, principalmente jovens em transição da base para o profissional. Uma possibilidade já debatida é iniciar uma parceria e, posteriormente, efetuar a compra. Há um estudo que já foi pauta no Flamengo que aponta que os jogadores que atuam na Europa são 20% mais caros do que aqueles da América do Sul. Essa é uma discussão que traz mais força para que o projeto saia do papel e seja viabilizado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h30. As altas continuam entre os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira e o mercado se intensificou com ganhos no início da tarde de ontem. As cotações da oleaginosa subiram por volta de meio-dia, entre 16,50 e 27,25 pontos, com as altas mais intensas nos contratos mais alongados. Assim, o agosto valia $11,13 e o novembro, a referência para a safra americana, R$10,63 por bushel. A semana começou com altas generalizadas entre preços da soja, milho, trigo e derivados da soja na Bolsa de Chicago. Em partes, segundo explicou analistas e consultores de mercado, mais uma vez refletindo o cenário político nos Estados Unidos. A desistência de Joe Biden da corrida presidencial poderia renovar a força do Partido Democrata na disputa com o republicano Donald Trump, o que poderia ser positivo para uma parcela dos mercados. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. A 31ª edição da Caminhada Ecológica começa nesta terça-feira, dia 23, e a Sabrina Vilela é quem fala sobre essa programação. A largada para a 31ª edição da Caminhada Ecológica 2024, que tem como tema Cuidar do Cerrado tem que ser agora, começa nesta terça-feira. Mas os preparativos não são de agora. Nesta segunda-feira, os atletas se reuniram em um congresso técnico na Assembleia Legislativa de Goiás, onde foram recebidos pelos deputados estaduais e seguiram até Trindade, região metropolitana da capital, para ser recepcionados pelo prefeito da cidade. Quem está ansioso para a edição deste ano é um dos 26 corredores, Pedro Henrique Vilela. Esse é o terceiro ano que ele participa da caminhada. É minha terceira participação, Sabrina. A minha expectativa é a melhor possível. A gente aprende, o primeiro ano foi difícil, o segundo ano foi um pouco mais fácil e a expectativa é que nesse terceiro ano a gente sofra menos e consiga chegar lá no Rio Araguaia tranquilamente. Durante o congresso, o presidente da Alego, Bruno Peixoto, falou sobre a importância da parceria com o Grupo Jaime Câmara para a Caminhada Ecológica e reforçou as leis que já foram aprovadas voltadas para a preservação do meio ambiente. Então são várias as ações que nós, deputadas e deputados estaduais, temos promovido. Ações através de aprovações de leis que tratam com mais rigor e punição aqueles que infringem a legislação ambiental, preservação de rios, de nascentes, são várias as ações. E essa parceria com o Grupo Jaime Câmara, que nós fizemos o ano passado na 30ª Caminhada Ecológica e agora parceria novamente na 31ª e nós faremos também na 32ª e outras que virão. Porque é assim, juntos para mostrarmos a importância do nosso Rio Araguaia. A gerente de projetos e eventos do Grupo Jaime Câmara, Brícia Rocha, destacou sobre a tradição do projeto ao longo dessas edições. É com muita alegria que nós, do Jornal Popular e de todo o Grupo Jaime Câmara, celebramos a valorização que o próprio Estado dá para o projeto. O projeto se tornou parte do calendário goiano em 2022 e é com muita alegria que todos os anos a gente levanta a bandeira através dos atletas que se propõem a fazer essa caminhada e a relembrar todos os goianos, de um modo geral, a importância de a gente olhar com carinho para o nosso Cerrado e para o nosso Rio Araguaia. Na edição da Caminhada Ecológica deste ano, os participantes vão percorrer 310 quilômetros e passar por 11 cidades, até o dia 27 de julho, quando encerra o 5º dia da caminhada. Sabrina Vilela, CBN Goiânia.